Outra coisa, quando o centurião diz para Jesus, meu escravo está doente, vamos lá curar ele. Jesus Cristo manda ele libertar o escravo? Não, ele vai lá, cura o escravo e vai embora. Quer dizer, veja, Jesus Cristo tinha algo contra a escravidão? Não. Nunca disse uma palavra contra ela. Nada, nada, nada. Ele aceita isso como um fato que existe. Ou seja, a escravidão em si, isto é importante, ela não tem sentido moral algum. Ela existiu ao longo de toda a história humana. Em geral, como efeito das guerras, quer dizer, eles viram prisioneiros de guerra, e depois os caras vão trabalhar. Todo mundo sempre fez isto. E onde entra o elemento moral? Bom, o elemento moral entra no tratamento que o patrão dá ao escravo, como entra no tratamento que o patrão dá ao empregado contratado. Se você tem um escravo, você trata ele como se fosse um filho, você é melhor do que aquele que tem um empregado contratado e o trata como se fosse um cachorro. Quer dizer, a relação legal é uma coisa, a relação moral é outra. Agora, as pessoas acham, não, a escravidão foi o maior crime da humanidade, etc, etc. Mas é muito fácil você condenar a humanidade inteira se você não está lá para julgar a situação. E, sobretudo, se você é incapaz de distinguir o que é uma relação jurídica de propriedade com o que é uma relação moral. Veja, a relação jurídica que você tem com as pessoas determina como você vai tratá-las moralmente. Por exemplo, eu tenho um sócio, eu quero que faça um negócio com, sei lá, com o Edinho, faço um negócio com ele vira meu sócio, tá certo? E eu, cumprindo as cláusulas contratuais, eu fico o tempo todo humilhando o cara, como a mulher dele, faço tudo para estuporar a vida dele, só não mexo no dia dele. Tá certo isso? Então você vê, a relação jurídica é uma coisa. Nenhuma relação jurídica abrange todos os aspectos da relação real concreta. Eu recomendo que vocês leiam, existe um discurso de um deputado americano escravagista chamado Calhoun, e ele diz o seguinte, diz, olha, se eu tenho um escravo, eu sou responsável por ele a vida inteira. Eu não posso expulsá-lo, porque ele ficou velho e não pode trabalhar mais. Eu não posso expulsá-lo, eu tenho que cuidar dele até o fim, é como se fosse um filho. Então, no caso deste cidadão, ele não tinha mais respeito pelo seu escravo do que muitos capitalistas modernos têm pelos seus empregados? Então, aí, Jesus Cristo está falando da moral, não da estrutura jurídica. Ele não fala nada sobre as leis, presta atenção. Se ele diz, olha, quem vivia sob a lei eram os antigos, agora vocês vêm sob o domínio da graça. Então eu não vou discutir lei aqui, meu Deus do céu. O que eu vou discutir é a relação real de um ser humano concreto com outro ser humano concreto, independentemente dos papéis sociais que eles representem. Tanto que na igreja, desde os primeiros instantes, você teve nobres, oficiais militares, milionários e escravos também. Escravo, pé rapado, mendigo, todo mundo. Então, não interessa qual é a posição na sociedade, interessa o dever que você tem de tratar o outro como se fosse seu irmão. Ama o próximo como a ti mesmo. Isto você pode fazer e deve fazer independentemente da relação jurídica que tem entre você e outro. Você não assistiu o filme A Lista de Schindler? O Schindler não era um membro do partido nazista? Ora, ele tratou os judeus melhor do que muito líder ocidental estava tratando. Você está entendendo? Então, é o que importa, é o que o ser humano de carne e osso faz, não o papel social que ele representa. Está entendendo? Vocês viram o caso lá do massacre de Nanquim? Quem foi o maior herói humanitário do massacre de Nanquim? O representante do partido nazista lá. Entraram os japoneses matando todo mundo. Mulher, criança, velho, mendigo, todo mundo. O que o cara fez? Ele era eu acho que ele era dito militar alemão, uma coisa assim. Alto oficial do partido nazista. Recolheu todo mundo para que os chineses não matassem. O que? Você vai julgar o cara pelo quê? Pelo seu ato humanitário ou pela sua carteirinha do partido? Está entendendo? Agora, a coisa é muito fácil você confundir as dimensões política, jurídica e moral. Falar, por exemplo, de a sociedade imoral. Não existe nenhuma sociedade imoral. Existe moralidade e imoralidade dentro da sociedade, de acordo com as estruturas jurídicas e econômicas existentes,
Ali existem condutas morais e condutas imorais. É? Agora, julgar a sociedade inteira, o que é isso aí? Pensamento metonímico. Você está fugindo da realidade concreta e usando os nomes dos instrumentos jurídicos existentes para julgar a sociedade. Então, ou seja, o que interessa quando a gente fala, todo mundo diz que quer a verdade. Eu digo, não, você quer a verdade tal como você a concebe. Você não quer fazer com que as suas concepções vão gradativamente se amoldando à complexidade do real para poder expressá-lo. É uma operação que está ao alcance de qualquer um. Perguntar, eu quero saber como as coisas aconteceram mesmo. Então, em primeiro lugar, se você não tem a tolerância para com a contradição e a dúvida, você não vai chegar a parte alguma. Sim, resistência. Quer dizer, hoje eu estou em dúvida sobre uma coisa. Quanto tempo eu aguento continuar na dúvida? E se for preciso passar a vida inteira? E você chegar no fim, né? Por isso que eu gosto do livro de memórias do Jung. Sabe por quê? Porque no capítulo final ele fala, eu não estou entendendo mais nada. Eu acho a confissão maravilhosa. Juntei aqui um monte de fatos, um negócio complicado pra caramba e eu mesmo não estou entendendo. Pouquíssimos autores chegam a este ponto. Ele teve essa honestidade, né? E quando você lê as obras do Nietzsche, Nietzsche tem algum medo da contradição, mas de jeito nenhum. Ele escreve uma coisa hoje, outro contrário amanhã, porque hoje ele entendeu assim, amanhã entendeu assado. Aí a conclusão final, não há conclusão final. Nietzsche morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Ele morreu relativamente jovem. Talvez, se vivesse mais 40 anos, é normal você juntar um monte de contradições no começo da sua vida, depois você vai fechando e no fim tira umas conclusões. Mas não deu tempo, o cara morreu no meio do caminho, fazer o quê?